Muito bom. Eu percebi que o Jonas, ele cita que fora a Bíblia, o livro que ele mais usou para formular esse livro que a gente está lendo foi o livro Confissões do Santo Agostinho. Especificamente, ele citou o livro 10. Então, eu tô fazendo um arquivo do livro 10 e vou passar para vocês. Se vocês tiverem a curiosidade de ler, o livro 10 tem mais de 30 capítulos, mas os capítulos são pequenos, assim, uma página tem 3 capítulos. Aí, se você tiver curiosidade, ele cita o livro 10 e 2 capítulos, eu não lembro quais são que ele citou. Eu vou passar o livro 10 inteiro. Vocês se viram aí na leitura, vai ser um negócio bem bacana. E se alguém quiser depois comentar a respeito das confissões, fique à vontade. Eu quero propor, na leitura desse livro aqui, duas perguntas para você responder durante a leitura. Primeira coisa é do que esse homem está falando. Você, durante a sua leitura, tentar, nas elucubrações da sua mente, entender o que ele está falando. Assim, de uma maneira fácil, assim, sabe? Inteligível. E a segunda pergunta que eu quero que você me responda a cada semana é, entendendo o que esse cara quis dizer, o que isso significa para mim? Em que aspecto da minha vida essa leitura se encaixa? O que essa leitura pode trazer de proveito para mim? Como eu aplico essas coisas na minha vida prática? Ou seja, a gente vai tentar responder que raio o Jonas Madureira está falando e como essas coisas se relacionam com a minha vida. Para poder guiar as nossas conversas aqui, sabe? E vocês interagirem um pouco mais e também a gente transformar a leitura em algo mais prático para a gente, assim, para nós, para mim, para você, ao final da leitura do livro, você não ficar aquela coisa assim, li o livro e não entendi nada, ou li o livro e não me serviu de nada, mas a gente tentar sempre encontrar um paralelo entre nós e o livro e a gente ser edificado de alguma maneira, né? A gente ser edificado de alguma maneira. Eu já começo com vocês, eu não sei até onde nós vamos conseguir ir hoje, mas eu começo na introdução. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, a introdução é a página 18, se eu não estou enganado. Vocês podem checar aí. Como sabemos que Deus existe? De teologia, né? A filosofia eu até entendo, faz um certo sentido. Mas eu imaginar que um aluno vai para a escola de teologia e lá ele vai perder a fé é das coisas mais esquisitas sobre a face da Terra. Afinal de contas, eu vou para a escola de teologia para aprender de Deus, né? E para futuramente pastorear uma igreja. Nos meus anos daquela outra igreja que eu ia, que eu não posso falar o nome, lá existia uma máxima, assim, de que ninguém podia fazer teologia, era proibido fazer teologia.
por causa dessa ideia de que a teologia vai encher a cabeça do cara de minhoca, vai atrapalhar a caminhada, a fé. Então, é aí que eu quero chegar. De certa maneira, quando você impede as pessoas do pensamento, da reflexão, da pergunta, da dúvida, do questionamento, quando você inibe, e chegando ao ponto de você proibir, na verdade, é uma forma de manipulação. Ou seja, eu impeço que a pessoa conheça outros pensamentos. E dessa maneira, eu subjugo a pessoa, escravizo a pessoa. E a única reflexão que ela tem é aquela que eu estou produzindo. Ela vira minha escrava. Ela vai pensar com a minha cabeça. Eu vou encaixotar a pessoa e ela vai ficar presa ali. Isso é uma característica de seitas, mas que, infelizmente, a gente vê muito dentro do universo evangélico. A pessoa não pode pensar nem refletir. Todo e qualquer pensamento, ele é taxado como rebeldia. E você não pode ser rebelde. Então, dentro desse universo dessas igrejas, às vezes, o pensar é um exercício de rebeldia. E as pessoas, elas são levadas a uma vida muito pragmática, muito prática. Não pergunte nada, nem reflita sobre nada. Só faz assim porque ele mandou. Essa é a visão. É assim que a gente pensa, é assim que a gente faz. Eu digo isso porque muita gente que chega aqui na nossa comunidade, elas vêm com essa perspectiva na cabeça. Qual é a visão de vocês? Como se nós estivéssemos implantando uma visão que estivesse fora do texto bíblico. Ora, a gente não tem visão nenhuma, a gente só está lendo a Bíblia e tentando aplicar ela na nossa realidade diária. Mas quando você cria uma visão paralela à Bíblia, você está enjaulando as pessoas. Então, de cara, eu acho que o livro, eu vou responder algumas perguntas aqui nesse início, tá? Eu acho que o livro vai falar um pouco sobre isso, sobre a questão da fé e a questão da razão, do pensamento, da lógica humana. E aí eu chamo a atenção aqui, eu já grifei de cara, quando ele escreve assim, como sabemos que Deus existe? E ele vai dizer assim, ser um teólogo no mundo acadêmico implica correr o risco de tornar-se uma mente sem corpo. O teólogo que não é pastor se assemelha a uma alma que depois da morte foi separada do corpo, isso é, da igreja. Lamentamos esse estado intermediário anormal, mas crentes na ressurreição, aguardamos com expectativa o tempo em que a alma e o corpo serão reunidos. Mentes teológicas pertencem a corpos eclesiásticos. Olha que comparação interessante do Van Hooser. Ele compara o teólogo e o pastor e faz um paralelo aqui entre o corpo e a mente, o corpo e o espírito, né? O corpo e a alma. Deixa eu usar a palavra que ele usou aqui, o corpo e a alma. Quando você separa corpo de alma, você tem um fantasma, né? Um corpo sem alma é uma alma penada, ou é um fantasma, ou qualquer coisa assim. Ele vai dizer que um teólogo no campo da alma, do pensamento, só tem razão de existir se ele estiver unido ao corpo que é a igreja. Então, para o Van Hooser, a teologia e a igreja são duas coisas que estão juntas e não podem ser separadas. Por isso que ele fala assim, né, como crentes que somos e esperamos a ressurreição,
no fim dos tempos, quando o corpo ressuscita, se une de novo ao espírito e vai viver com Deus pela eternidade. O Van Hooser está dizendo que talvez, estendendo um pouco o pensamento aqui, talvez exista nos seminários muito professor que não é pastor. E talvez exista nas igrejas muito pastores que não são teólogos, não são professores. Mas o Van Hooser vai dizer que a gente não pode separar uma coisa da outra. Mas, Jorge, eu não sou teólogo, eu sou só um membro da igreja. Aí, para responder essa colocação, eu pergunto para você, eu vou perguntar para Valdelice. Valdelice, você ora. Quando você ora a Deus, você ora repreendendo o Satanás, desalojando ele da sua casa, você ora quebrando as maldições hereditárias, ou você ora pedindo a Deus que a vontade dele se realize na sua vida? Eu vou pegar essa sua experiência, Valdelice. Quando você ora a Deus pedindo alguma coisa, é porque dentro de você existe uma ideia de Deus, de que Deus ouve as nossas petições e Ele é poderoso para nos dar aquilo que pedimos. Ou seja, quando você, dentro de você, formula a ideia de que há um Deus amoroso que nos ama, que ouve as nossas orações, e eu posso pedir para esse Deus para proteger, por exemplo, a minha filha que saiu de ônibus e de trem e de metrô, peço para Deus guardá-la, e eu creio que esse Deus guarda. Perceba que dentro de você existe uma formulação teológica. Você crê num Deus, você crê que esse Deus se relaciona com você, você pensa que esse Deus, quando você ora, está te ouvindo, você pode confiar a segurança da sua filha nas mãos dele, ou seja, você tem uma ideia de Deus criada dentro de você. Você é uma teóloga. E essa sua ela é tão interessante, tão profunda, que na mesma medida em que você sabe que Deus te ama, você é capaz, na sua própria teologia, de questionar-se a si mesmo se você ama a Deus. Então, olha que interessante o tipo de teóloga que é você, Valdelice. Você crê em Deus, na sua teologia, mas na sua teologia você não crê em si mesma. Na sua teologia construída, você não é tão digna de confiança quanto Deus é. Deus ama e eu sei que Ele ama, não tenho dúvida. Eu, quando digo que amo, posso estar mentindo. Você percebe que só o fato de eu fechar os meus olhos e orar, isso já faz de mim um teólogo? Porque eu tenho já ideias construídas. Eu perguntei aqui sobre repreender demônio, porque se a minha oração for, Senhor, eu repreendo agora os demônios, eu tenho uma teologia dentro de mim. Eu acredito que na minha oração eu saio do corpo e entro no mundo espiritual, e lá no mundo espiritual eu vou lutar contra demônios e principados e potestades, eu vou interceder para o anjo, o querubim guerreiro vir lutar comigo. Então eu tenho uma teologia construída dentro de mim de que a minha oração me conecta a um mundo espiritual de batalha. Ou seja, fechar os meus olhos e orar, eu estou fazendo teologia. O que me coloca numa situação bastante delicada. Eu preciso cada vez conhecer mais Deus, para que eu possa entendê-lo melhor, me relacionar com ele melhor, satisfazê-lo melhor, ouvir a vontade dele e aplicá-la na minha vida. Ou seja, a teologia, em certo aspecto, é esse nosso mergulho no conhecimento de Deus, para que esse conhecimento transforme a nossa caminhada diária,
e me faça usufruir cada vez mais da dádiva e da bênção que é ter Deus na nossa vida. Outra coisa, vocês entenderam esse ponto de vista, não? Ok. Entendendo. Tá, beleza. A outra coisa que eu achei interessante, e eu grifei aqui também no meu livro, descendo um pouco a página aqui, como sabemos que Deus existe, no segundo parágrafo que começa assim: entretanto, esses conhecimentos não têm a menor relevância diante das grandes questões relacionadas. Aí lá no meio, se você tivesse testemunhado uma reação como essa, de fato seria uma situação bastante desconcertante, para não dizer ridícula. Em contrapartida, parece que, aqui eu chamo a sua atenção, as certezas, parece que as certezas que realmente gostaríamos de ter não são indubitáveis. Por exemplo, a existência de Deus pode ser negada pelos homens. Olha que coisa interessante aqui no livro. Eu acredito que Deus existe. Como é que eu acredito que Deus existe? Ele diz. Através da Bíblia. Mas tem gente que acredita que Deus não existe, ou seja, a existência de Deus pode ser colocada em dúvida. E eu vou dizer para você que, às vezes, eu gostaria que as minhas certezas jamais fossem colocadas em dúvida. Você já passou por alguma crise de fé? Você já duvidou se Deus estava ouvindo a sua oração? Você já se viu diante da pergunta de alguém, do questionamento de alguém a respeito da ação de Deus, da presença de Deus, da existência de Deus, que você não soube como responder e que colocou você mesmo numa condição de dúvida? Você já se viu numa guerra, não essas guerras espiritual maluca, em uma guerra dentro de você mesmo, entre as suas crenças e as suas dúvidas? Você já se percebeu na sua vida cristã achando que você já não acreditava mais em nada? Eu acho que esse livro vai ajudar a gente nas nossas crises de fé e em como encontrar entre a minha razão e a minha mente que vive pensando e a minha fé que eu não consigo provar, um equilíbrio entre esses dois extremos. Eu gostaria, sim, de que as minhas convicções fossem indubitáveis, que nunca pudessem ser colocadas em dúvida, mas às vezes eu mesmo as coloco. Mas a pensar, Lindolfo, pensar é uma coisa assustadora. Pensar é uma coisa assustadora. Refletir, perguntar, procurar respostas é uma coisa que nos assusta, porque é mais fácil acreditar na simplicidade das afirmações. Por exemplo, o professor disse que é isso aqui, e pronto, não posso duvidar disso. E eu vivo a minha vida feliz, sem duvidar daquilo, mas um dia eu duvido. E quando eu duvido, se abre um campo gigantesco para eu refletir e pensar, e aí eu vou ter que tirar as minhas próprias conclusões. E tirar as próprias conclusões é sempre um caminho difícil. Vou ter que fazer escolhas, eu vou ter que pesar as consequências, vou ter que refletir, vou ter que escolher caminhos. E isso sempre é uma coisa que nós evangélicos, eu vou puxar a brasa para nós, né? Que nós evangélicos às vezes fugimos. Por exemplo, vou usar um exemplo nosso aqui dentro da leitura. Vou usar um exemplo nosso. Outro dia a Flávia pediu para a gente falar sobre salvação, arminianismo e calvinismo, né? Sobre predestinação. A gente já falou aqui sobre batismo com o Espírito Santo, dom de línguas, e etc. Aí eu falo assim na aula:
Olha, os presbiterianos, eles são da predestinação por causa desse texto e desse texto bíblico. Aí eu falo, bacana. Mas e o outro? Olha, tem batistas que são arminianos e eles se baseiam nesse texto e nesse texto. Qual é a pergunta que não quer calar? A pergunta é assim: e nós, pastor, nós pensamos o quê? Essa, essa pergunta já passou pela sua cabeça? No que a nossa igreja acredita, assim, da volta de Jesus? No que a nossa igreja acredita, por exemplo, do deixados para trás, do arrebatamento? O que nós acreditamos? Diga aí para mim no que eu acredito. Você já parou para pensar nisso, não? Você já teve no coração o desejo de que eu trouxesse para você as, em quais pontos você tem que acreditar para que você não tivesse dúvida e pudesse descansar em paz na sua mente? Pois bem, e qual tem sido a minha resposta? Bom, você vai ler, você vai conversar lá na sua mente com você mesmo, você vai estudar e você vai escolher o seu próprio caminho. Então, eu acredito que o livro não só vem para tratar das nossas questões de fé e razão e para ajudar a gente nessa questão das nossas crises de fé, mas eu acho que esse livro também vem para despertar na gente a necessidade de uma vida cristã mais reflexiva, mais fundamentada na palavra, sabe? Mais dada ao pensamento. Não é só uma vida cristã assim, passa a mão na água benta, faz o sinal da cruz, reza 2 Pai Nosso e vai para casa. Ou, se eu for evangélico, vem na igreja, pega o símbolo profético, recebe a unção e vai para casa. Ou, se eu sou espírita, vai no centro, recebe o passe e vai para casa. Parece que a fé cristã convida a gente para irmos além dessas práticas cerimoniais religiosas. Esse é quase um evangélico não praticante, porque ele não pensa sobre Deus, ele não formula um pensamento, ele não tem uma oração, como essa oração que a Valdelice falou, uma oração que, ao mesmo tempo em que eu estou falando, eu estou sendo tipo um raio-x, né? Eu estou passando por um raio-x diante de Deus, e isso me constrange. Então, o livro, acho que é um convite para a gente repensar a nossa espiritualidade, o nosso exercício da fé cristã, e a gente trilhar caminhos um pouco mais profundos na nossa fé. E aí, lá no finalzinho da página, ele começa uma última frase assim: na verdade, esse livro foi escrito para que alguns encontrem dúvidas por trás de suas certezas e outros encontrem certezas por trás de suas dúvidas. Meu Deus, que doido isso aqui. Veja só, quando eu fui para o seminário, eu entrei no seminário, a gente já tinha começado a Casa da Rocha quando eu entrei no seminário. Foi em 2014. Eu entrei no seminário com sei lá, umas 100 perguntas. Acho que não tantas, acho que nem tantas assim. Mas eu vou pensar que eu entrei no seminário com umas 100 perguntas e eu saí do seminário com mais de 1000 perguntas. O seminário não me deu respostas, o seminário me ensinava cada vez mais a fazer as perguntas certas e buscar nas perguntas as respostas certas na Bíblia. Então, o seminário não está disposto a limitar a minha capacidade de raciocinar. O seminário está balizando quais perguntas
me ajudando nessa jornada e me incentivando a isso aí. E também duvidar das coisas que nos foram ditas e até das coisas que nós formulamos. Ó, quando eu estava lá em Nárnia, falar uma experiência minha aqui pessoal, quando eu estava lá em Nárnia, eu comecei em Nárnia como diácono, e aí eu fui galgando degraus. Como diácono, olha só, eu era diácono, eu assumi minha primeira igreja e fui ser pastor. Quer dizer, fui colocado à frente de uma igreja, estava pastoreando, mas segundo a hierarquia da igreja, eu ainda era diácono. Mas tudo bem, essa loucura é assim mesmo. Dessa igreja eu fui para a segunda igreja, e aí me recebi o cargo de presbítero. Já estava na segunda igreja. E na terceira igreja que eu assumi depois dessa, eu passei por 3 igrejas num período de pouco mais de 1 ano. Na terceira igreja que eu estava, eu já recebi o título de bispo auxiliar. Então, foi um crescimento meteórico. Tipo o menino prodígio, o Robin, sabe, o parceiro do Batman, o menino prodígio. E isso fez com que algumas certezas dentro de mim se cristalizassem, se solidificassem. Por exemplo, eu estou na igreja certa, tudo que esse pastor fala está certo, vem de Deus, e agora que eu sou bispo, não tem mais para onde crescer, cheguei no topo da minha jornada profissional, hierárquica, vocacional. Agora nós vamos conquistar as nações, vamos abrir igrejas pelo mundo, e aleluia, certezas, convicções. Mas como o livro diz, esse livro foi escrito para que alguns encontrem dúvidas por trás de suas certezas. Graças a Deus que todas essas certezas que eu havia construído dentro de mim, um dia eu as coloquei diante da luz das dúvidas. E falei, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? E foi a melhor coisa que me aconteceu. E para que outros encontrem certezas na piedade, na fé, por trás das suas dúvidas. Gostei, nós nem começamos o primeiro capítulo, e eu já gostei bastante do que o autor está falando. E ele segue dizendo aqui, ó, em minha experiência como pastor de igreja, professor de seminário, convivo o tempo todo com pessoas divididas entre 2 polos. O sacrifício do intelecto em favor da fé, ou o sacrifício da fé em favor do intelecto. Você já viu um meme de internet? Os caras acham que nós é tudo idiota. Você já viu um meme de internet que tem uma mulher mostrando para o filho um grilo, uma formiga tocando saxofone, e, e ela fala assim, olha filho, que lindo, o grilo tocando saxofone, e o filho fala assim, mãe, isso aí é uma montagem, você sabe que é uma montagem, né? E ela fala assim, você fala isso porque você não tem fé, porque você não está mais indo à igreja, você tem que voltar para a igreja e tal. Você já viu esse meme? Alguém já viu? Tem alguém aí? Será que caiu? Ninguém aí já viu? Cara, eu achei muito interessante, porque a mãe faz essa cara de que o filho é um incrédulo, e o filho faz uma cara de que a mãe beira a idiotice, né? Mas é interessante essa figura. É assim, ó, não dá para ser crente e ser inteligente. E isso é um pensamento nesse mundo nosso de hoje, sabe? Porque o cara, para ser crente, ele precisa sacrificar o pensamento, ele tem que ser burro.
Porque no pensamento desse mundo, se esse cara for inteligente, ele não vai ficar indo na igreja dando dízimo para esses pastores picaretas. Se ele for um cara inteligente, ele não vai acreditar nessas histórias da carochinha que a Bíblia conta. Então, existe essa dicotomia, essa separação entre a inteligência, a razão, o conhecimento, a vida acadêmica e a fé, como se fossem dois extremos irreconciliáveis, né? E é o que o autor está falando aqui. Ou eu sacrifico o meu intelecto, ou eu tenho que sacrificar a minha fé. Como eu não consigo responder algumas questões na universidade, e seja lá onde for, eu tenho que sacrificar a minha fé e abandonar a minha fé. Ou, como eu não consigo explicar a minha fé, eu tenho que abandonar a razão e ficar acreditando em formiga, em gafanhoto tocando saxofone. Bom, de um lado estão aqueles que afirmam que a existência de Deus é uma questão de fé somente, e, por conseguinte, eliminam todas as questões difíceis que envolvem a existência de Deus, como, por exemplo, o problema do mal. Ou seja, bom, se Deus existe, por que tem mal no mundo? Por que Deus permite tanta gente morrendo de fome? Por que Deus permite tanta gente morrendo lá na Palestina? Por que Deus permite tanta violência? Ou seja, há uma questão lógica aqui que tenta lutar contra a existência de Deus. Se Deus existisse, não haveria mal no mundo. Do outro lado estão aqueles que reduzem a existência de Deus a uma questão de lógica e, por conseguinte, eliminam todos os problemas relacionados aos limites do conhecimento humano, como, por exemplo, o problema dos efeitos noéticos da queda. Alguém passou por essa frase aqui quando leu? Na língua grega, nous, N-O-U-S, nous, o encontro da vogal O com a vogal U, na língua grega, o O deixa de existir, a gente só fala o nu. Então, nous, em grego, nous, é mente. Os efeitos noéticos não é do Noé, sabe? Do Noé da arca. É de nous, da mente. Os efeitos que a queda produziram na mente humana. Então, quando eu falo dos efeitos noéticos da queda, eu estou dizendo de como que o homem, por causa da queda, ele foi maculado na sua razão. Como a razão do homem foi ferida e foi contaminada, corrompida, sabe? E o homem está nesse processo de corrupção. Como assim, Jorge? Eu não estou entendendo. Esses dias eu vi uma notícia do cara que matou a mãe por causa de uma herança no jornal. Falei, como é que o cara mata a mãe por causa de uma herança? Cara, esse cara tá fora de si. Cara, isso aqui tá para além de qualquer razão. Como é que pode isso? E a esse exemplo, tantos outros que parece que esse ser humano dotado de razão, de repente é capaz de fazer coisas que ele parece um bicho. E eu vou dizer, alguma coisa aconteceu na mente desse cara para que ele deixasse de ser um ser humano e se transformasse num ser bicho. Então, há um efeito na mente do homem produzido pela queda que a gente não pode dizer que não existe. Entendeu? Quando eu olho para a humanidade e digo assim, não, esse negócio de Deus, de fé, isso é questão de foro íntimo, isso é questão só de fé, e ponto final. Tá, então tá bom. Então, como é que você explica essa decadência do ser humano? Como é que você explica numa natureza onde o ser humano é um ser altamente dotado,
capaz de inteligência, e esse ser humano não consegue domar sua própria razão, não consegue domar sua própria vontade e seus desejos. Como é que você explica esse ser humano decadente? Mas, se você pensar mesmo depois de Cristo, o Lindolfo, olha só, você manda o seu filho para a escola e a gente vive num mundo de meritocracia, né? Você vai fazer e vai fazer para merecer, e vai crescer e vai prosperar. Ok. Nesse mundo de meritocracia, eu vou para a escola e eu aprendo, por exemplo, a lei de Darwin, darwinismo, neodarwinismo, e eu aprendo na lei de Darwin que os mais aptos vão sobreviver melhor no ambiente em que tiver. E os menos aptos? Cara, os menos aptos vão morrer. Os menos aptos vão ficar pelo caminho. Os menos aptos não vão se adaptar a essa vida aqui. Então, nessa empresa só vão ficar os fortes. Por quê? Porque aqui não tem lugar para fraco. E aqui, nesse ambiente, aqui não tem lugar para medroso. Você percebe que esse entendimento darwinista, em que que o meio seleciona os mais aptos para sobreviverem ali, eu pergunto para você, se eu estou num ambiente de campeões e eu sou um campeão, por que motivo eu vou ter misericórdia do mais fraco? Sim. Essa é a meritocracia. Então, Resumo, né? você percebe que a gente vive num mundo, nós vivemos num mundo que está corrompido. A gente vive num mundo que aplaude os bem-sucedidos, mesmo que eles tenham pisado em centenas de pessoas para estar onde eles estão. Ou seja, há um quê na razão humana que foi marcado pela queda. É assim que eu explico Deus. Assim, é assim que eu olho e percebo, não, Deus, esse negócio de Bíblia tem um fundamento, tem uma razão aqui para ser pensada, que vai para além da fé. Pensa comigo aqui. Uma outra coisa interessante, se Deus existisse, não existiria mal. Bom, vou fazer algumas perguntas que eu ouvi de um pastor muito querido, pastor Ariovaldo Ramos. Ele fala assim, o mal existe, né? O mal existe. Por isso que você não crê em Deus. É por isso que eu não creio em Deus. Ok. A pessoa que é má, ela respeita alguma coisa? Não. Você consegue frear ela, mesmo com leis? Não, você não consegue. Ela vai burlar a lei. A pessoa que é má, se puder, ela vai matar? Ela vai matar. Você prende essa pessoa e a prisão transforma ela? Não, não transforma. Ela respeita a autoridade? Não, o mal não respeita a autoridade. Então eu te pergunto, se o mal é essa coisa que não tem limite, que não respeita, que mata, que avança e que não adianta nem prender, por que o mal não dominou o mundo ainda? Por que o bem ainda resiste a esse avanço do mal? Eu vou dizer, eu acho que é porque Deus existe. E existindo, existe um mecanismo de freio nesse mal presente no mundo. Então, o livro está convidando a gente a essa reflexão e vai dizer para nós que entre a razão e entre a fé existe um meio termo aqui. Se um é branco e outro é preto, existe um cinza, existe uma nuance aqui no meio que ele vai chamar do conceito da inteligência humilhada. Ou seja, eu não preciso matar a minha razão, e a minha mente, e também não preciso sacrificar a minha fé. Eu consigo aqui no meio encontrar uma jornada para a minha vida. Achei muito interessante esse início aqui, introdução do livro, né? Introdução do livro. E aí a gente cai na primeira frase do capítulo 1, a teologia diante de Deus, do Chesterton. Chesterton, um
teólogo 1800 e pouco, católico, cristão católico. O Chesterton vai dizer assim: o homem não é um balão que sobe ao céu, nem uma topeira que vive unicamente cavando na terra, mas antes algo semelhante a uma árvore, cujas raízes se alimentam da terra, enquanto os ramos mais altos parecem subir quase até as estrelas. Ô Jorge, o que essa frase tem a ver com tudo que nós estamos conversando até agora? É porque o Chesterton, ele está fazendo uma analogia aqui entre a inteligência e a fé, entre a razão e a fé. Ou seja, o balão que sobe ao céu é a fé. E a topeira que vive cavando a terra, procurando razão e procurando explicação, é o racionalista. Então, o Chesterton não está defendendo nem a gente viver só, está defendendo que o ser humano não é nem só fé, que sobe e voa para acreditar no inacreditável, e o ser humano não é só uma razão que só consegue crer naquilo que pode ser explicado. Ele vai dizer que o ser humano tem que ser uma árvore que lança no céu os seus galhos e as suas flores e as suas folhas, ao mesmo tempo em que se alimenta das suas raízes, das suas reflexões, né, do seu pensamento, e essa árvore mantém esse equilíbrio entre fé e entre razão. Achei bem bacana essa colocação. E ele vai dizer aqui nesse primeiro capítulo que é possível ser inteligente e, ao mesmo tempo, ser piedoso. É possível eu ser uma pessoa acadêmica, um mestre, um doutor, e conversar, e ser um filósofo, e, ao mesmo tempo, ser um cara piedoso, que crê em Deus, que tem uma vida, sabe, de joelho, uma vida cheia de Deus e da graça de Deus. É possível a gente ser inteligente e ser piedoso. A gente precisa ser burro para ser crente, e a gente não tem que se desviar da fé para ser inteligente. A gente pode encontrar um caminho para as duas coisas. 9h26. A gente ainda não falou nada. E a gente não falou nada e já são 8h23. Podemos continuar na semana que vem?